Señores, ¿cómo están? Es un gusto, es un placer estar aquí. Yo soy el Morel Luis y llegamos a la parte más emocionante, un shalom bien grande, pero enorme, gigante, porque estamos en la parashá Kitavo, que es la parashá de las maldiciones, como se dice por ahí, y las cosas no son fáciles, hay 98 de ellas, y cómo le damos el giro a todo esto. No te olvides, en Egipto habían, ¿cuánto? 10 plagas, y si nosotros logramos dar el giro a todos esos elementos y poderlo verlos y contemplar de una forma muy diferente, porque estamos en el mes de la Teshuvá, estamos en la parashá Kitavo, y una cosa, un detalle importante, la parashá Kitavo, ela tiene esta cantidad enorme, ¿sí? Pero si estamos en un momento donde nuestro ánimo está muy bajo, estamos deprimidos, yo necesito entenderlas y no es bueno leer porque nos vamos a ahondar más. Ejemplo, tenemos la primera que vamos a analizar en nuestra clase y ella dice, maldito todo aquel que no cumplir las palabras de esta Torah. Y se imagina, eso nos pone una carga encima. Nosotros no entendemos, vemos solamente el lado negativo de todo el proceso. Y no te olvides, Selah es uno de los nombres de Akadosh Baruch Hu en la Sefirá de Malhut. Tenemos Sarka, mira que es un signo de entonación ritual donde le tiene, ¿estás viendo esta puntita de aquí arriba? Dándole la vuelta. Ella es el nudo de donde se va a hacer la asfixia, ¿no? La estrangulación de la energía negativa. Pero si yo no sé el procedimiento, si yo no conozco esto, ¿qué va a suceder? Estas 98 que no son buenas nos van a agarrar y nos van a querer asfixiar a nosotros. Tenemos que darle la vuelta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a ver en esta clase, la clase número 1 de la parashá Kitavo. Bienvenidos. Estamos entrando en la recta final, mira, es el penúltimo Shabbat de este mes de Elul, mira, viene el último que es Nitzavim, y necesitamos captar esa idea, ¿sí? Vamos a usar mecanismos muy bonitos, te va a encantar. Bienvenidos y vamos a la clase. Y no hay un Zohar específico para él. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? Vamos a trabajar con textos dentro de la parashá Kitavo. Ella tiene esos 98 elementos de negatividad. Vamos a ver cómo es que es esto. Y vamos a aprender a un proceso muy bonito, ¿no? Y que dice que a veces nos encontramos en situaciones en las cuales se llega a afirmar, ¿no? O decimos, porque entramos às vezes num estado de depressão, não logramos, não funciona, é muito difícil. Então, se chegamos a pensar, mira, que eu não tenho tempo para estudar a Cábala, sim, que eu não tenho paciência para estudar e retener seus conceitos, não? E que mais? Mira, se eu estudo e não entendo nada da Cábala. Estava em uma classe de Cábala, pero salí dela porque é muito complexa, não entendi nada, não logro entender, não capto nada. ¿Estás vendo? São as afirmações que temos. E os temas, mira, são muito diferentes, são disparejos, ¿sí? E não há quem me ensine bem a Cábala. Então, que terminamos retrocedendo hacia atrás, não? E não te olvides, esta misma afirmación de acá, que estaba aquí, esta Cábala, mira, es una clase, pero yo salí de ella porque ella es muy compleja, no logro entenderla, no capto nada. Pues ¿sabe qué? Fue la misma situación que se enfrentó nada más y nada menos que Yosef Karo, el autor del Shulchan Aruch. E exatamente, mira, o autor del Shulchan Aruch estava neste mesmo dilema que de repente te encuentras. ¿Sabe qué le he dicho a el Ari Kadosh? Ele le falou, ¿sabe qué? La Cábala no me entra, eu não entendo, eu estudio e não consigo retener e não capto la idea, estou a punto de desistir. ¿Sabe qué le ha dicho el Ari Kadosh? No lo hagas. Tenga paciencia, porque tienes un gran trabajo por delante, aunque no entiendas, esté en la clase, porque vas a lograr a colocar toda la normativa, ¿no?
todos esses elementos que estão separados e mesclados dentro do judaísmo, lo vas a ordenar, porque em dias del Ari Kadosh, cada comunidade, cada grupo judaico, cada yeshiva tinha suas próprias regras, suas próprias normativas, nadie se entendia, nadie entendia de Alahá. Mira, a Alahá, tal cual la tenemos, é mais cerca de nós de lo que nos imaginamos. ¿Sí? Y has observado, Yosef Karo estava na mesma situação, e não só isso. La Cábala tem que ser prática, necessitamos colocá-lo, e em nossas classes mostramos e indicamos desde elementos mais básicos e desde a vida mais simples, mais sencilla, como puedes entrar a la Cábala e a partir de aí empezar a subir. E às vezes nos afligimos por la complexidade da terminologia, não só isto. Às vezes nos duele um pouquinho, ¿sabe por quê? Porque a esposa não nos entende, não nos acompanha, porque queremos que a esposa fisicamente vaya, ou a esposa às vezes diz, sabe que meu esposo não quer, não lhe interessa, lhe gusta seu futebol, ele não consigo levá-lo nem sequer a estudar Torá. Pois nesta classe, Parashá, Kitavó, com todos esses 98 elementos negativos, ele nos vai dar algo muito prático, sim, que às vezes os maestros não nos ensinam, que não nos damos conta em nosso diário vivir de que o mundo espiritual funciona de outra forma e às vezes temos na cabeça conceitos religiosos e queremos pegar esses conceitos, tomá-los e fazê-los que funcionem a como de lugar, queremos obrigar as pessoas. E o Zohar diz, não, se acorda quando hemos visto que quando se dá uma berajá, não? Alguém está haciendo, ¿qué hacemos? Nosotros bajamos la luz desde los mundos superiores hasta nuestro mundo. Pero el Zohar dice, mira, cuando tú das la verajá, ella aún está incompleta. ¿Por qué? Porque necesita que alguien dé el amén para que esta verajá suba nuevamente a Binah. Y el Zohar indica, hemos visto en la clase, que si damos la verajá y a alguien que está sentado en el sillón, que no está nem ahí, pero escuchó la verajá y nem se preocupó, ¿verdad? Ya está con Shabbat, no estamos haciendo Shabbat, y los otros están sentados en el sillón haciendo sus cosas. ¿Se imagina? Cuando damos la bendición por el vino, por la jalá, ¿sí? E aquele que está no sillón está mirando sua televisão completamente desconectado. Ele escutou aquilo, parou e disse, amém. Juntamente, ¿qué sucedió? Pues ele recebeu todos os benefícios conjuntamente de todo o esforço que estávamos haciendo e preparando a mesa e colocando o vino e la jalá e todo aquilo. El mais desconectado, con solo haberlo dicho amén, aunque estaba en el sillón lejos, ni participó físicamente, pero dijo el amén, pues la verajá bajó para él y él también recibe parte de eso. Es lo que el Zohar dice, esta es la practicidad de todo el proceso. ¿Estás viendo? Vamos a agarrar estas 98 cosas que no son buenas y le vamos a dar la vuelta. ¿Sabe por quê? Porque é a Parashá Kitavó. Vamos a verla de forma diferente. O texto da Torá que vamos analisar saiu em Devarim, capítulo 27, versículo 26. E detalhe importante, nunca confundas. La Cábala não é sistema religioso. Não posso tomar nada de sistema religioso de nenhum deles e querer convertir la Cábala com esses processos desse sistema religioso, mecanismo de religião. Não haga isto. La Cábala não se inclina a isto, não? La Cábala tem soluções muito práticas e nossos maestros aún não lo han descoberto. Vamos allá. E todo isto, mira, que eu não consigo entender, eu não tenho o tempo, a terminologia me é difícil, está como Yosef Karo, não? Sim. É o que a pessoa se pergunta depois de tantos esses elementos, porque tentou, se inscreveu em cursos, e pagou, e não deu, e se saiu, e deu uma miradita, e não entende nada, não? A pergunta é, há solução a este problema? Habrá uma forma de conectar-me com a espiritualidade? Porque não estou logrando, mira, isto é o que veremos hoje. Vamos a partir-lo de texto ali, de Devarim. Não há uma secção do Zohar especial para essa Parashá Kitavó, não? E trabalharemos então com conceitos associados a eles a partir da Torá. E sobre esta base da Torá e seus conceitos dentro da Parashá Kitavó,
iremos a dar uma miradita no Midrash. Mira, vamos entrar ao Midrash para analisar esse texto. Não vamos a tomar a Torá e ir ao pé da letra de lo que está escrito aí, que trata justamente de Devarim, capítulo 27, versículo 26, não? E o texto diz ali. E é forte o que diz, ó. Maldito aquele que não cumprir, não? Assim, o que não mantenga, o que não confirme as palavras de la Torá. Se imagina, esta é a parashá Kitavó, há 98 destas partes negativas. E vai a um texto que tengas, mira, inicia ali no capítulo 26, mira, aqui está o 27, ¿no? Vai falar aqui de las primícias da terra. Há um jalão de orejas com relação a ser obediente, não? E vem o terceiro discurso de Moshe Rabbeinu aqui no capítulo 27. E aqui empieza, mira, uma série de maldições que só vão ser dadas no Monte Ebal. Mira, a lista é larga. São 98 no total. Mira, há promessas de misericórdia, pero vienen depois. Novamente, aqui estamos no 30, isso, nos hemos saltado uma ali, lo vamos a abrir, tu lo vas a revisar. A lista é grande. Há berajot, pero são muito cortitas, não? E aqui vem novamente as desobediências, não? Isto. Tem muita coisa, às vezes é muita negatividade. Tem sinagogas que às vezes saltam esta secção ou lo resumem ou tratam de outro tema porque é muito deprimente, não? Se uma pessoa está num momento não bueno de la vida, não leia porque pode bajar-se e de repente não vai a lograr elevar-se porque há uma série de restrições. E como estamos apegados a um sistema religioso, a primeira coisa que nos vai venir na mente é, sabe que? Eu hice isto malo, esse daqui também, isso também, então é bueno que me suceda ele, é bueno que me suceda aquilo, tiene razão, mira, por isso me passou. Não, não é nada dessas coisas, não funciona assim dentro da Cábala. Isto não é um sistema religioso. E o versículo 26 del capítulo 27 les encuentra aqui, mira, al finalzito, mira, ya iniciando el 28, ele está aqui, le daremos uma miradita. E sempre quem hará a diferença é o maestro que ele tenha a capacidade de poder explicar. Aqui, ó, temos, ó, capítulo 27, versículo 26, diz, ó, está no português, véanlo no espanhol, não? E não só isso, está vendo aqui a palavra amém aqui abaixo? Uau! Isso complica mais a coisa, se não se sabe explicar isto, não? Diz ali, ó. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei. Se imagina, então tu vas a ter que fazer mitzvot e vas a estar haciendo e não sabe por que ele está haciendo. Ele está haciendo porque ele tem medo, porque há muitas maldições e uma delas diz que tens que confirmar, tens que fazer, tens que praticar, sim, estas mitzvot e não las cumple, não? Uau, te imaginas isto mesmo? E tudo isso, não? E o povo em si, a parte disso, le vai dizer amém. É necessário entender, vamos entrar no Zohar, não nos vamos a quedar em la literalidade, não? Esta literalidade da Torá, este aqui é o lado da esquerda, é a Gevurá. Eu necessito passar esta Gevurá ao lado da direita para poderla entender. Estás observando o árbol sefirótico? Puedes identificar aqui o lado da esquerda e nele, mira, é toda esta parte de aqui, são 5 sefirot, Binah, Gevurah, Od, Yesod e Malchut. Todas estas restrições, elas estão do lado da esquerda, posicionadas mais precisamente nesta sefirá. E se nós tomamos, mira, estás vendo o árbol da vida? E la colocamos aqui, a Torá escrita e a Torá oral. A Torá escrita está aí no lado da esquerda e a Torá oral, com seus secretos, o Zohar e a Cábala, está no lado da direita. Então, o que eu tenho que fazer? Eu não posso tomar esse texto de Devarim, capítulo 27, versículo 26, e interpretá-los aqui. São 98 situações que nos podem deprimir muito. ¿Por quê? Porque é muita energia incontrolável. Não sabemos fazer uma akedah de Yitzhak. O que quer dizer isto? Que estas situações que são negativas, que não são boas, eu devo, no transcurso do dia e de minha vida,
aprender a ir atándolas. Sim, ejemplo, às vezes quando hacemos um projeto, não é bueno mencionarlo abertamente al inicio, guarde reservas, ¿no? Es igual que el bebé necesita de 9 meses para nacer, ¿no ve aquí? Son 9 sefirot, Keter, Chochma, Binah, Chesed, Gevurat, Tiferet, Netzah, Yesod, e ele vai dar o alumbramento em Malhut. Então, se vamos guardando, ¿no? E el bebecito en el vientre de la madre, los 40 primeiros dias, nadie sabe nada, nem se é masculino nem feminino, nem que a mamá está esperando família. Estás vendo? Ele foi guardado. Isto é a Cábala em minha vida prática, coisas bem simples e bem sencillas. Então, o que vamos fazer? Tomar esse texto, não? Uau, é forte, não? Maldito aquele que não observar, que não cumprir esses mandamentos e todo o povo em cima lhe vai dizer uma palavra, não é? Confirmando, não. Vamos venir acá e lo vamos entender a partir de la Cábala com el Chesed. E nunca te olvides, sempre que temos um texto, vamos ao hebreu para saber como está escrito, não quedaremos só em traduções. E quando hacemos isto, a palavra aqui, cumprir, essa daqui, mira, maldito aquele que não cumprir. Esta palavra cumprir, no hebreu, ele é yakim, yud kuf, yud mem, yakim. Yakim pode ser traduzido como cumprir, manter ou confirmar, não? Então, yakim é mantener el secreto. Esto, le hemos dado el primer giro, ¿no ven? Eso, entonces aquí que es, le irá muy mal aquele que não lograr mantener el secreto e entre uma literalidade exagerada. E que vai suceder? Ele não vai lograr cumprir as palavras desta Torá. ¿Por quê? Porque lo vai entender em sua literalidade, vai estar sendo uma mitzvah em sua parte literal. Este é o sentido desta palavra aqui, o yakim. E se tienes la Tanakh, des uma miradita, estás vendo o capítulo 26, aqui inicia o 27, observa o ordem como está escrito, como ela está exposta no hebreu, estás vendo que há espaços acá, e a palavra men vem aqui, Isso é toda esta lista que está ali no capítulo, que inicia ali no 27. E lo acercamos a câmera para que tu entendas como isto funciona. Ele está com a palavra aruch. Aruch é o contrário de baruch, não? Baruch é abrir um grifo, não? Para que baje a berajá. E el aruch é cerrar esse grifo. Te imaginas que foi traduzido como maldição? Não. Não é tanto o elemento da maldição, é que logramos cerrar os grifos e que ocorre? A berajá não baja. Isso, estás observando? Eu tenho aqui 3 espaços que formam aqui quase quadrados ali, estás vendo? Esses 3 espaços. Observa o que vamos fazer. O que hicimos? Colocamos o árbol da vida aqui adentro. Aí o lado da direita com seus sefirot, aí o lado da esquerda com seus sefirot e aí um braço central. E a palavra amém, está vendo aqui, ela vem, ela está aqui, ela está em onde? Está no lado da direita e no braço central ou no lado da esquerda? Está no lado da direita. Então, se uma coisa é o aruch que está no lado da esquerda e outro é o amém que está no lado da direita. Então, esta linha aqui é o braço central, esta linha em branco, esta parte em branco é o lado da direita e esta parte em branco do lado da esquerda, mira, é a Gevurah. Então, eu tenho aqui nada mais e nada menos que o dibujo do árbol da vida. E o aruch, ele inicia do lado da esquerda, depois ele vai vir por la linha central, aqui novamente, ao lado da esquerda. Por quê? Porque eu tenho que aprender a equilibrar esquerda e passá-la à direita. Todo vai depender de não pode dar um giro inesperado na história, só que não nos ensinam como fazer. Aqui está o versículo, o último, estás vendo, o 26. E observa que ele rompe uma sequência, tem espaços em branco, novamente 2 espaços em branco, tem espaços em branco, e ele rompe aqui, ele tem só um, estás vendo? Aí diz ali, aruch, asher, lo, yaquim. Isto de aqui não é mais maldito, é
aquel que no logra abrir los grifos de la Sefirá Binah y hacer bajar, y que no cumple, que no mantiene, que no confirma, es libre las palabras a Torah de la Torah, que son los secretos a Sot. ¿Estás viendo este Sot? Mira, hay Se y hay Sot. Sot es el mundo físico, Se es la Sefirá de Binah. Y todo el pueblo va a decir, ¿qué cosa? Y Kol, Veamá, y todos dirán, todos el pueblo Aam, Veamá, Kol Aam, van a decir amén, pero este amén está en el lado de la derecha. El aruj aquí está en el brazo central porque es el momento del equilibrio, pero esas de aquí están en el lado de la izquierda. Entonces este último de aquí, es verdad, él está en el lado de la izquierda, pero el amén viene del lado de la derecha. ¿Qué quiere decir? Aquel que desentramó el secreto y que lo entiende y que va a decir el amén para que este grifo que es aruj se vuelva baruj, que es la bendición, y se abra y las aguas bajen a nuestro mundo físico. Como yo sé que voy a bajar al mundo físico, por esta palabrita Sot, ¿estás viendo? Sot pertenece al mundo físico. Vamos a ver si ele aparece en otros sitios, mas des una miradita. Sim, porque Sot es el mundo físico, Ze es Binah, pero esta Zain Aleph Tav es el mundo de aquí abajo. Esta es la Parashá Kitavoy, estás viendo, no existen cosas mágicas. Así como no existen códigos mágicos, tampoco existe, porque yo puedo usarlo por reflejo en el espejo. No hay aruj, no hay cierres de grifos mágicos. A veces las religiones nos hacen cerrar los grifos para que el agua no baje. ¿Sí? No hay más estos. ¿Estás imaginando cómo le estamos dando la vuelta? Esto. La palabra Ze, que es la Zain Aleph, ella se encuentra aquí, en Binah. Y Sot, que hemos visto ali, Zain Aleph Tav, ela pertence ao mundo físico. Então eu necessito colocar as palavras no árbol sefirótico. Isso daqui não é religião, é uma prática, sim? Então o que quer dizer? Que o grifo não é mágico, sim? Não é alguém que se vai levantar e sabe o que? Vamos a cerrar o grifo de todo o mundo. ¿Por quê? Porque se não está cumprindo a Torá, não está sendo bem na misbah, não está sendo aquele outro, e não estás vindo aqui, e não estás aportando allá, uau! Então se tu não estás cumprindo, está debaixo destes elementos negativos. Não, isso não existe. Mira, a palavra maldição ali é aruj. Lo contrário de aruj é baruj. E baruj é abrir o grifo. Então, qual é o contrário de abrir um grifo? É cerrar o grifo. Se imagina? Cerramos o grifo e não baixa a água. Isso daqui é um registro muito grande. Você se imaginou? Você fecha aquela chave geral e a água não desce. Isso é o aruj. Sim? Baruj é você pegar e abrir aquele registro. Você abriu, as águas descem, não? Se você fecha o registro, isso se chama aruj. E sabe o que acontece? Na maioria das vezes não somos nós que fechamos. Não estão colocando a culpa na gente, não é a gente que fechou. Quem está fechando esse registro é quem não consegue entender como funcionam as parashots, em especial essa parashá Kitavot do Zohar HaKadosh. Sim, olha, não se esqueça. Segunda-feira, 7h30 da noite, no português, você tem acesso, você pode fazer muitas perguntas, não? ¿Has logrado captar cómo esto funciona? Es abrir o cerrar un grifo. Si tú lo abres es baruj, y si no es que yo lo cierre, es que viene alguien y me habla al oído, yo le hago caso y me emociono y digo, ¿sabe qué? He cerrado el grifo. No has cerrado el grifo. ¿Estás entendiendo? La Cábala dice, no lo cierre el grifo, no deje que otros vengan y se intrometan en tu vida y vayas a tener que hacer cosas que não te estén conectando com o Eterno, senão tens que conectar com terceiros e agradar a terceiros e estar aparentando a terceiros, não? Para poder ter acesso a exo sete elemento. Não hagas esto. Esto se chama cerrar o grifo. E vêm outras pessoas, cerram nosso grifo e o grifo deles está bem abertito e não nos ensinam o secreto. Que beleza! Ze e Sot. Concepto, então, seria
Yakin, Yud Kuf Yud Mem, ¿no? Es mantener, son secretos, não é a literalidade. Isso que quer dizer? Ó? Que mantenga es mantener, esto, confirmar, não é tanto o conceito de cumprir, como nós entendemos, não? Ou como às vezes nos explica, e em cima vem um elemento negativo, não. Que mantengas as palavras de Torá. Como lo vas a mantener? Para mantener, elas são sus secretos. Para isso necessitas o Zohar, a Cábala, necessitas trabalhar com o lado direito do árbol da vida, não? Mantener estes secretos para quê? Para cumpri-las. ¿Cumprir quê? Essa é a grande pergunta, não? Porque pensamos em mitzvot, não é? Primeira coisa que nos vem na cabeça. Há 613 mitzvot, delas as quais 248 são positivas e 365 são negativas. Não está falando nada disso, não é cumprir, é manter, confirmar. Tem uma sutileza muito grande. Vamos abrir esse secreto? E como lo abrimos? Então, de que estaria falando esta maldição? Vamos entender-lo ali como esse elemento negativo que nos apresenta, não? Para ser isto, eu não tenho que ir à literalidade do texto, por isso se usa o Midrash, e o Midrash recalca que esse texto de la Torá, de Devarim 27, 26, ele não diz, ele não está escrito ali, ele não vai falar assim, maldito aquele que não aprende palavras de Torá, isso não diz isto, não está falando nada disto, e agrega a Torá não está pedindo para que aprendas palavras de Torá. Ele não está trabalhando com isso. Mira, isso de aqui, onde está? No Midrash. Só que não há quem nos explique, não sabemos sequer como entender um Midrash. Às vezes lemos o Midrash e vamos ao pé da letra. Não, tem suas regras de procedimento. Para isto são as 32 regras de Rabi Eliezer ben Yosef Agel. Então, a maldição é para aqueles que não mantêm, não? O que não mantenga as palavras de Torá. ¿Estás vendo este mantenimento? Se houver uma coisa negativa, não é para quem não cumpre, não, é para aquele que não mantém, sim? As palavras de Torá, hay que sostenerlas, hay que mantenerlas. Esto é uma diferença muito sutil, pero sutilíssimas, não? Por isso, o Midrash diz, mira, a Torá não está dizendo, maldito é aquele que não aprende palavras de Torá, não é nada disso para cumprir uma mitzvah, não é nada dessas coisas, não tem nada a ver com isto. E nem sequer está pedindo para que aprendas palavras de Torá, não. É mantener, sostener. Então, o que seria este mantener? E creio que já te estás dando conta, estamos no mês de Luli, há que manter, sostener, mira, para Shakitavot, como lo vas a hacer? Mira, se está chegando Rosh Hashanah, tens uma oportunidade única, não perdes, mira, é manter, sostener, apoiar, é disto que está dizendo, porque se não haces isto, estes grifos de aqui arriba não se vão abrir. Não lo vas a lograr nem com códigos, nem com chains. ¿Por quê? Porque não há elementos mágicos. Requiere uma ação. Haga la acción. E para aquele exercício ser espetacular, vayas ao dicionário. Há 2 tutoriais com o dicionário, não? Tens o dicionário em hebreu, olha, Yakim. Como lo encuentras? Qual é a raiz deste verbo? Sim, é Yud Kufiud. O é Kufiud men. Qual é a raiz? Búsquelo. Sim, deixe nos comentários, Morelo, encontrado, ali está. De repente vai dizer, sabe o que, Morelo, me rompi a cabeça. Eu estou buscando Yud, Kuf, Yud, não encontro. Estou buscando Kuf, Yud, men, tampouco lo encontro. Eu já não sei mais nem como hacerlo. Deixe nos comentários, sim? Encuentre a raiz. E se tu não lo tens no dicionário, solicite, diga ali, sabe o que? Me podem ajudar? Qual é esta raiz? Déjelo ali, hágale o exercício, não? Então, este verbo, diz o Midrash, pode ser entendido como mantener, aqui, Yakin é mantener,
sostener, solventar financeiramente, econômicamente. Isso é o que está dizendo Devarim, capítulo 27, versículo 26. Isso não tem nada a ver com nenhuma mitzvah. Sim. Agora, como se hace isto? Porque tem que haver uma praxis, uma prática correta. Mira, pode ser que não estudes Torá, mira, que não tenhas paciência para ele, pode dar-se o caso em que não entendas nada, absolutamente nada de Torá, já te inscreviste em classe, não entendes e desististe várias vezes, não? E además que não tem o tempo, não? Isso requer muito tempo, muita paciência, é muito complicado, hay que aprender um idioma, não? Seja qual seja o motivo. Pero, mira, sempre hay un pero, esto es lo bonito en el español, siempre hay aquel pero, ¿no? Aquel no obstante, ¿no? Uno puede ganar los méritos de Torah apoyando a alguien que estudia, que tiene el proyecto, que lo está haciendo, que se está conectando, que se está difundiendo, que está ayudando a las personas. Mira, este es el apoyo, este es el yaquín. Ahora, ¿cómo se hace eso? Porque hay mecanismos, às vezes hay que saber bem a práctica, a parte sencilla para aplicarla en la vida diaria, ¿no? Y esto queremos agradecer a Sandra, ali da Espanha, que nos comentou um excelente elemento nos ha dado, ¿no? Colocar sempre a parte práctica, ¿no? Como lo podemos levar isso todos, é a coisa mais linda, ¿no? E has visto, não há códigos mágicos e se observa, todos são ações com as quais podemos fazer de nossa vida uma coisa maravilhosa com a Cábala. E isto é importante porque isto abre os grifos de arriba, não é o código, não é o Shen, eu necessito uma ação, ¿no? Então, puedes fazer uma donação, mira, para um centro de estudo de Torá e Cábala, mira, para um maestro de Cábala, mira, pagar a um aluno, ¿no? Que em muitos casos ele não tem as condições, ele não logra comprar o livro, uma série de elementos. Tudo isto de aqui é o que está falando este versículo 26. Ele diz, sabe que tens que abrir esse grifo, tens que fazer o baruch, não el aruch, não cerrar o grifo, não? Isto, mira, pagando parte de los estudos, vendo a forma como seja mais fácil, não? Esta é uma delas, tem outras mais, você nem se imagina. Também há outras formas de fazer isto que nem sequer involucra o elemento do dinheiro, não? Não te olvides, quando haces uma ação, quanto mais te duele aquela ação, não? Quanto mais ela pesa em tu bolsillo, quanto mais te hace hervir la sangre por fazer isso, mas logras abrir o grifo, não? Isso, às vezes não lo queremos abrir porque temos medo, não? Ou porque les damos os ouvidos a terceiros e sabe que não tem problema, isso não funciona assim, não. Haga a prova, não? Isso, há elementos que nem sequer necessitam o dinheiro, não? Sim, não há. Qual seria ele? Se pode apoiar o estudo de los demás moralmente, com ações. Mira, todo isso é válido. ¿Y cómo ocurre todo esto? Mira, por ejemplo, esto. Sí, vamos a tomar el ejemplo de una pareja. Vamos allá, yo creo, el ejemplo va a ser una sorpresa. Imagínense, el esposo quiere estudiar Torah y la esposa, ella va a cambiar su rutina diaria, ella se va a acomodar para sacarle una hora, ¿no?, de su parte, para regalarle al esposo para que ele tenha uma hora mais de estudo diário de Torá. ¿Estás vendo? Este é o elemento onde não se involucra o dinheiro. ¿Estás vendo? Estamos dando o exemplo de quem? De la esposa, que vai acomodar-se, incomodar-se, às vezes um pouquitito, não? E fazer-se cargo por uma hora de certos elementos para que o esposo possa estudar Torá. Agora, o esposo, sim, digamos que el día lunes él se hace cargo de todo, ¿no? Sí, tenemos nuestras clases todos los lunes a las 7:30 de la noche en el portugués, ¿sí? Entonces aquel día él se hace cargo de los niños o cualquier otra situación, ¿no? Limpiará la casa. ¿Para qué? Para que la esposa pueda pasar su clase de cábala de 1h30. ¿Estás viendo? No involucró el factor dinero. ¿Sí? Mira, es algo moral, es una acción, esta es la parte práctica del proceso. Ahora tú vas a entender por qué en la Cábala
E os cabalistas também, não se difundia que tinha que ter mais de 40 anos para estudar secretos de Torá, que tinha que estar casado, melhor se tuviera os filhos. ¿Sabe por que era todo esto? Justamente para este apoio moral, porque isto genera um mérito. ¿Se imagina? Uma coisa é quando uno está solito na vida e tem tempo para hacer e deshacer e nada lhe importuna e pode acomodar e dar seu tempo, aplicá-lo como a uno le gusta. Pero quando há dois elementos juntos, a verajá é muito maior. Sim, ¿por quê? Porque uno vai ter que aprender a servir o outro. Estão os filhos, alguém vai ter que hacerse cargo de los hijos e uma série de coisas para contrabalancear, ¿no ve? Entre o Gesed e a Gevurah. Todo esto se chama abrir los registros. Mira, em pareja, ¿no? ¿Estás entendendo como esto funciona? E se complicaram a vida exigindo que estuvieran casados, e aí uno vai lá e cumpre todos os requisitos e entra na Cábala, e o que sucede? Não entende nada, não consegue captar, porque não é assim como funciona. É o trabalho mútuo. ¿Estás vendo como se pode abrir esses registros sem necessidade do dinheiro? Apoiando moralmente, solo dando e não. Es el esposo con la esposa, el novio con la novia, todos esos elementos, ¿no? Para equilibrar tiempos. Y esto no es todo. Se abre el registro y no es solo uno que recibe las verajots aquí abajo. Va a haber sorpresas. Y la sorpresa es que ella e ele se estão apoiando mutuamente no estudo. Quando os dois podem ir juntos, excelente, pero os contratempos vão fazer que este registro se abra, porque há que aprender a trabalhar em equipo. ¿No? E o mérito, mira, o mérito é dividido metade a metade entre os dois. Mira, isto em la Cábala se chama a sociedade entre Zevulun e Issacar. ¿Te imaginas? El mérito no va a ser solo para uno, esto se rompe el ego. ¿Te imaginas? La esposa se hace cargo de muchas cosas para que el esposo vaya a estudiar. El esposo va y estudia Cábala y todo lo que le va a aprender, pues él aprende junto y recibe los méritos, mira, sin haber estudiado una única palabra de Cábala. ¿Te imaginó esto? Wow, la esposa apoyando al esposo. Ahora puede ser que el esposo, ¿no? Ele se vai hacer cargo, ¿no? Para que a esposa ali pueda ir a passar sua classe, ¿no? De la Torá, estudar. ¿Sí? Se imagina, ele vai hacerse la comida, tem que hacer la comida, limpiar la casa, uma série de coisas. Então, o que ocorre? Ele vai ter o mesmo mérito como se hubiera ido passar a classe sem haver estudado siquiera uma palavra de Torá. Esto é a sociedade entre Zevulun e Issacar. E não há que fazer a vida impossível ao cônjuge. Tu tens que ir comigo, porque se tu não vas, te vas a conhecer quem Senhor e te vas a arrepender e vas a venir aquele elemento negativo. E por isso não estás ligando esta verajá nos dois, porque tu não nos ajudas. Não. A Cábala diz isso não funciona assim. A Cábala não é assim. Os segredos de Torá não são desta forma. Mira, a mulher ganha esta hora em la qual le permitió al esposo estudiar. Ella tiene este mérito como si hubiera estudiado junto, aunque ella no haya estudiado una única palabra de Torá. Estamos desmistificando el estudio. Mira, lo mismo le sucede al esposo, le que permitió a su esposa estudiar Cábala. Mira, todo el lunes, ¿no? Por la noche. Mira, él tiene el mérito de estudiar la Cábala, ¿sí? Sin nunca haber estudiado Cábala. E como disse Sandra ali desde a Espanha, vamos ir à parte bem prática de todo o processo. Vamos ir mais complicado a coisa. Se imagina, estamos casados, queremos estudar e às vezes o que sucede? O cônjuge não nos apoia para não querer saber nada de Cábala nem de estudar, pero ele ou ela nos permite que tenhamos nosso tempito quando podemos estudar. Sim? Eles não les gusta estar aí, prestar atenção, mas nos dão o tempo, hasta nos ajudam. Sim? Se imagina? Nos deixam ali nosso ratito, nossa horita, mais ou menos tempo, nos preparam a comidita, todo listo. Estás vendo? Ele não quer ou ela não quer saber nada de Cábala,
pero nos está permitiendo que estudien. En el momento que él o ella hace eso hacia nosotros, pues resulta que él o ella tiene la mitad del crédito. Es como si él estuviera estudiando esta Torah o la Cábala o los Humashim juntamente. ¿Y qué ocurre? La verajá baja. ¿Sí? La Cábala no es un sistema religioso, este es bien práctico. Mira, si el esposo ayuda, ¿no? Da esto, la esposa, a veces hasta tenemos dudas, llegamos a la casa y nos preguntan, ¿cómo te fue? ¿Entendiste? No, era una palabra que no entendí nada. Él sabe que de repente significa eso, de repente significa aquello. No, es que tú entendió mal. Él empieza hasta a ayudar, pero no le gusta ir al elemento. ¿Qué le está haciendo? Los dos están trabajando en una sociedad y el grifo se está abriendo. Eso es Cábala, esta es la parte práctica de todo el proceso. Sí, a veces tenemos los hijos, ¿y qué ocurre? A veces hasta los hijos nos ayudan, ¿no? Para que podamos tener el tiempo para hacer aquello, ¿no? Nos ayudan en nuestras tareas. Ellos, aunque no estudien nada, estamos en una sociedad, y la Cábala funciona así como una sociedad, están abriendo el grifo. A veces nosotros, ¿qué hacemos? Les ayudamos a los hijos para que ellos tengan el tiempo, consigan el libro, ¿no? Puedan tener el acceso al internet para estudiar, aunque nos privamos, no es privación. Lo que ellos van a estudiar, ese mérito es dividido mitad a mitad, sin que nosotros hayamos estudiado la Cábala. Por eso el Zohar dice, ¿sabe qué? Y el Midrashim, la Torah no está pidiendo para que estudies palabras de Torah, no está diciendo esto en el capítulo 27, versículo 26 de Devarim. Él está diciendo, ¿sabe qué? Apoye, sostenga, ¿sí? ¿Te imaginas? Encuentras un maestro de Cábala excelente, un proyecto hermoso, apóyalo, ¿sí? Abra mano, ¿no? Às vezes va a doler un poquito, pero es necesario. ¿Por qué? Porque los méritos de esta sociedad abren el canal de bajada, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Si el maestro es excelente, él entiende de Cábala, él habla y él te hace entender. Entonces, ¿qué ocurre? Sin que hayas estudiado una única palabra de Torah, de Cábala, del Zohar, la verajá te llega. Mira, no necesito ni códigos, ni sheins, es una acción. El mes de Lul es el mejor mes para esta acción. Y estás viendo cómo estamos viendo nuestro alrededor de forma diferente para Share, ¿no ves? ¿Se acuerda? Mira, si yo comienzo a observar de forma diferente algo negativo, ¿sabe qué? Es verdad, mi esposo no quiere asistir, no le gusta, mi esposa tampoco, pero me deja estudiar, hasta me dejó comprar el libro. Mira, él tiene una sociedad contigo y la verajá baja. ¿Estás viendo? Sin necesidad de ningún código. Ella bajó, fue una acción. Cambie la forma de ver. ¿Estás viendo? La Cábala tiene esta práctica, esta cosa simple, cotidiana del día. ¿Te imaginas eso? No piense que las cosas quedan ahí. Mira, podemos ir más lejos. Mira, nuestros padres, mira que nos dieron la vida. Aunque hayan sido malos, que nos maltrataron, que nos privaron, hicieron barbaridades y media con nosotros, ¿no? Lo que quieras pensar mal de ellos, pero ellos te hicieron, ¿no? Esto, nos concebieron, nos dieron vida. ¿Estás entendiendo? Ellos entraron en una sociedad, nuestros papás, por más malos que hayan sido, por más que nos hayan tratado y privado, lo que tú te puedes imaginar, pero vea las cosas de forma diferente. ¿Oh? Ellos nos hicieron, ¿no? Esto durante un acto conyugal. Hubo una sociedad, estaba el padre, la madre y Akadosh Baruj Hu, ¿no ve? Y nos dio la vida, y esa vida que ellos nos dieron, hoy día la usamos para estudiar Torah y la Cábala. Y esto es muy bonito, y la historia no termina ahí porque tiene un midrash lindo y hermoso, y lo vamos a tomar ese midrash y lo vamos a revertir a nuestro estudio. El midrash dice que cierta vez allá por Babilonia, estaba caminando por el sendero, estaba un gran sabio, ¿no? De Torah, estaba caminando, y por su lado pasó un conductor de burritos. Y cuando el sabio le vio, le miró al conductor de burrito y dice, ¿sabe qué?
en tu ciudad debe ser de horrible, porque si todos los habitantes son como tú, la ciudad debe ser una cosa horrible vivir en ella. Y comenzó a decirle las cosas, y todo el mundo es feo como tú en esta ciudad. Yo no creo que a gente tan fea como tú el cielo pueda dar algo, ¿no? Con razón eres un conductor de burros. Y le dio el sabio y le dio encima. ¿Sabe qué sucedió? En el momento que el sabio se calmó y se paró, el conductor de burritos le miró y le dijo, mira, Rabí, al rabino, ¿sí? Si yo soy así de feo, tú no debes reclamar y estrellarte contra mí. Ve y reclama con aquel que me hizo así. En este momento dice que el sabio, el cabalista, el rabino, se abrió los ojos, hizo teshuvá y le acompañó todo el camino del conductor de burritos, pidiéndole y inclinándose, haciendo este gesto delante de él, pidiéndole por favor que le perdonara, porque nunca había imaginado que esto era obra del Creador. Vamos a sacar eso y vamos a entrar ¿a dónde? A nuestros padres. Y vamos a usar el mismo ejemplo. ¿Sabe que nuestros padres fueron malos? Que no nos dieron el estudio, que me quitaron de aquello, que me maltrataron, que abusaron. Piense lo peor, pero hay un detalle, ¿sí? Si estamos hoy día aquí es porque nuestro papá y nuestra mamá tuvieron un acto conyugal. En este acto conyugal intervino el Eterno y la semilla, el bebé que nació, somos nosotros. Entonces, ¿qué ocurrió? Ellos entraron en una sociedad para traernos a nosotros y nosotros con esta vida que nos dieron, ¿qué estamos haciendo? Estudiando Cábala y Torah. ¿Se imagina? Ellos van a tener una participación independiente de lo que sean y que no quieren saber nada de Torah, que están en la idolatría. Esto no importa. Es una sociedad entre un hombre y una mujer, y a Kadosh Baruj Hu donde baja un alma y dice que en aquel momento cuando los padres van a colocar el nombre al hijo, ¿sabe qué ocurre? El padre tiene el Ruach HaKodesh y el nombre que ha dado al hijo es profético. ¿Te imaginó eso? ¿Y sabe qué ocurre? No me gusta este nombre, yo quiero cambiar de nombre. ¿Sí? Mis padres estaban en aquellos días desorientados. Pues si no te gusta tu nombre, ve a reclamar al Eterno, porque el Eterno le dio este nombre a tus papás, que te dieron este nombre a ti. Piénsalo muy bien antes de cambiarlo. Solo un gran cabalista, cuando vea, tiene esta posibilidad de hacer eso bajo ciertas circunstancias, mirando toda la película de uno. ¿Te imaginó? Es la misma historia del rabino con el conductor de burros. ¿Sí? No estamos contentos que no es un nombre muy negativo y X y Z razón. No, eso no existe. La Cábala nos está abriendo los ojos. Esta es la parte práctica de la Cábala. Agradezca al Eterno. Los papás pueden ter sido lo peor que sean, ¿no? Y si aún están vivos que no quieren saber nada de Cábala, esto no importa. Ellos fueron el instrumento usado para que nosotros viniéramos y en esta sociedad entre nuestros papás, ¿sí? El papá y la mamá y Akadosh Baruj Hu, los tres entraron en una sociedad. Nosotros hemos podido bajar, estamos estudiando la Cábala, estamos entrando al Zohar, a sus secretos y vamos a querer ser mal agradecidos. Esto no se hace. Vamos a crear un sistema religioso. Nosotros no queremos eso. Por eso que uno no puede ser cruel ni egoísta y mal agradecido a la hora de querer dividir mitad y a mitad de las ganancias. ¿Se imagina? Wow, si estamos estudiando Torah, ¿sí? Y hemos despertado la espiritualidad, y nunca te olvides, hubo un papá y una mamá que decidieron estar juntos y tener a un bebé, y el Eterno entró en esta sociedad y por este canal nos trajo nosotros a la vida para que después estuviéramos ahorita estudiando la Cábala, el Zohar y todos sus secretos. Y creo que estás entendiendo también lo que es Teshuvah, ¿no ve? Esto es hacer un regreso. ¿Por qué? Porque quien nos trajo y nos dio los padres que nos dio fue a Kadosh Baruj Hu. Entonces uno estaría indo en contra de las decisiones, ¿sí? De la misma forma que el sabio, aquel rabino, estaba indo en contra
mira, de haber formado una persona tan fea y horrible y colocarla en una ciudad. No funciona así, ¿no? Esto, mira, es el mes de Teshuvah. Esta no nos esperamos. Mira, estás viendo, estamos dándole la vuelta a uno de esos elementos negativos para lograr abrir el grifo. Entonces, la esposa, ¿no? Hasta nosotros, ¿sí? Les ganamos mitad del mérito del marido, de la esposa o del hijo, de aquel que estudia Torah, ¿no? Hasta del proyecto que se está desarrollando. El esposo gana la mitad del mérito del estudio de Cábala que hizo la esposa. Esto es aplicable a todos, ¿no? ¿Se imaginas? Hay un proyecto, apoyas, mira, las ganancias son divididas mitad a mitad y los grifos se abren. Podrían estar mucho más abiertos de lo que estás recibiendo, ¿no? Estamos recibiendo solo gotitas, ¿no? Migajitas y estamos saltando de felicidad. ¿Se imagina si logramos abrir todo el grifo? ¡Wow! Este es el mes que se hace eso. Por eso es que la Cábala, para estudiarla, y también la Torá, en el pasado tenía que estar con 30, con 40 años, estar casado, tener hijos. Ahora tú ya sabes responder a esa pregunta, ¿no? Sí, porque por el grado de dificultad de esta sociedad, ¿se imagina? Y a veces, deseamos que el cónyuge estudie Cábala o Torá con nosotros, ¿no? Como que por obligación, porque el sistema religioso nos enseñaba a obligar a la otra contraparte a hacerse y estar con nosotros. Caso contrario, le iba a ir súper mal en la vida. No funciona así, ¿no? Pero el cónyuge que permite que estudie, que dona de su tiempo a ti, él tiene la mitad de la mitad del mérito, ¿no? Mitad del mérito, ¿no? Sin que ni siquiera haber estudiado, ¿sí? Solo con la acción de permitir que estudies, ¿no? Entonces, estas son leyes, mira, del funcionamiento del universo. Oh, ¿te imaginas? Estamos estudiando los mecanismos de funcionamiento del universo. El cónyuge que tiene una parte, ¿no? ¿Sí? Él tiene esta mitad de aquel momento, ¿no? De aquel mérito del estudio. Entonces, ¿en dónde se refiere esto? ¿Dónde está ilustrado que el cónyuge tiene la mitad? Está en una sociedad financiera, en una empresa, ¿no? Todos los socios tienen, el proceso tiene la mitad. Eso está evidenciado en la Torah en una cosa que se llama el divorcio. Mira, en el proceso del divorcio, ¿qué ocurre? Todo se parte a mitad. Entonces, cuando se habló de divorcio, ¿qué era? ¿Era para que las parejas se divorciaran? No, era la sociedad, es una metáfora para indicar, ¿sabe qué? En esta sociedad todos van a tener mitad. Sea del esposo, la esposa, mira, los padres, todo el mundo tiene. Este es un concepto muy interesante para la Cábala, ¿no? Uno no necesita actualmente, ¿no? Y precisamente ahora estudiar Cábala, si uno ve, sabe que no consigo, no entiendo, no me entra, es difícil, una serie de contratiempos, ¿no? Yosef Karo también los tenía, los fue superando uno a uno, ¿no? Pero si es muy difícil en el momento para estar cosechando, ¿no? Porque uno quiere cosechar de sus frutos, ¿no? Del estudio. Entonces, ¿qué hace? Apoye. Esto es el sentido del texto. Devarim, capítulo 27, versículo 26, dice ali, ele não vai lograr abrir os grifos se ele não auspicia, se ele não solventa, se ele não mantém as palavras desta Torá. E, senhores, ha sido um gusto, um prazer enorme haver compartido com vocês esta primeira classe Parashá Kitavot com os elementos dentro da Torá. Hemos visto a partir de um midrash, não? Estás vendo? Queres abrir aqui? É com algum código Shem? Podes estar meditando, vendo, visualizando. Vai salir a conta-gotas, poquitito a poquitito. Mês de Lul é a grande oportunidade. Hágalo. E estás vendo como se apoia também, que também abre de la mesma forma, sem códigos, sem Shem, sem estar obrigando a nadie a entrar na Cábala. ¿Ves? Es la parte práctica para nuestra vida. ¿Cómo es? Cuando la otra contraparte permite que estudiemos, ¿no? Eso hasta nos permite que gastemos nuestro dinerito allí. ¿Se imagina privarse de algo para comprar un libro, alguna cosa? Todo esto abre el canal. Y cuando compraste el libro y lo estás estudiando en Hazot, nunca te olvides.
La contraparte que te ayudó en esto tiene mitad a mitad de todo lo que vas a recibir. Entonces, si yo junto mi mitad con la mitad de la otra contraparte, tenemos la mitad de completa y bendición que ustedes ni se imaginan. Y con los papás es lo mismo. Wow, cambiamos nuestra visión, pensamos una cosa tan mala y tan negativa, no. Porque si no estamos contentos ni con nuestro nombre, ni con los papás que hemos tenido, entonces nosotros tenemos que ir a reclamar a quién. A Kadosh Baruj Hu, y no nos vamos a enfrentar a ellos. ¿Sabe qué, Eterno? No has hecho bien las cosas, ¿no? No vamos a discutirle. Acuérdese del rabino, cuando él escuchó de los oídos del conductor de burritos. Mira, si yo soy bonito, si soy feo, no puedo hacer nada. Tú tienes que ir a reclamarme, no a mí. Ve a reclamar a aquel que me hizo así. Es el mismo concepto, un shalom big grande.